E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo aí teremos Grêmio e Corinthians. Pois é o último vídeo de pré-jogo deste ano de 2024. Última rodada do Brasileirão, pois é, a temporada finalmente vai acabar. Uma temporada de muito estresse, aflição, mas que de forma surpreendente, né, vai terminar muito bem com o Corinthians classificado para a pré-Libertadores do ano que vem. Quem diria? Jamais subestime o Corinthians. Pois é. Para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto. Eu imagino que o Ramon Dias vai utilizar a força máxima para esse confronto, né? Pelo menos eu acho. Pelo menos eu não imagino ele poupando ninguém. Então, o possível time com força máxima é Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Matheus Bidu, Ranieri, André Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? O único desfalque que eu vi é o Gustavo Henrique, ele tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tá? Então deve entrar o Kaká no lugar dele, né? De resto, eu acho que esse time mesmo, se o Ramon Dias for com força máxima, tá? Bom, vamos agora para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Grêmio. Eu estou no site do meu timão, né? E tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e Grêmio. 101 jogos na história, 34 vitórias do Corinthians, 36 do Grêmio e 31 empates. É um confronto bem equilibrado aí, né? Gols no confronto, 228, 105 do Corinthians e 123 do Grêmio, né? Corinthians e Grêmio por estádios, eles mais se enfrentaram no Estádio Olímpico, né? O antigo Estádio Olímpico, 38 jogos, e o Grêmio tem o dobro aí no número de vitórias, 20-10. Na Arena do Grêmio, que é o palco do jogo desse domingo, 11 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 5 do Grêmio e 3 empates, né? Tá aqui, Corinthians e Grêmio por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Brasileirão, 76 jogos, e o Grêmio tem 4 vitórias a mais. Também tem confrontos da Copa do Brasil e da Libertadores, tá? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Grêmio, e o maior é o pé de anjo Marcelinho Carioca, 9 gols em 20 jogos. Sócrates, 4 gols, Neto, Viola e o Luizão, 3 gols. Chicão, Ralf, Yuri Alberto, Silva e Guerreiro, 2 gols cada um. Então se o Yuri Alberto marcar pelo menos uma vez aí nesse jogo, ele empata com o Neto, o Viola e o Luizão na artilharia do Corinthians contra o Grêmio, né? O primeiro confronto entre Corinthians e Grêmio aconteceu em 11 de dezembro de 1947, há 77 anos, e o Corinthians venceu 1-0 num amistoso, né? A maior goleada do Corinthians contra o Grêmio foi um 5-0 no dia 14 de maio de 1980, jogo pelo Brasileirão, no Morumbi. O Sócrates arrebentou com a partida, 5-0 Corinthians, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Grêmio, 11 jogos, e a sequência atual, de 2019 até esse ano de 2024. Então o Corinthians, gente, tá há 6 anos sem perder pro Grêmio. 6 anos. A última derrota do Corinthians pro Grêmio foi no Brasileirão 2018, última rodada, né? Última rodada, perdemos 1-0 em Porto Alegre, então faz 6 anos que o Corinthians não perde pro Grêmio, né? Aí nessa sequência aí de invencibilidade, 11 jogos com 9 empates, sendo 6 deles por 0-0, 6 empates por 0-0. Teve um 2-2, um 4-4 ano passado, 1-1 e 2 vitórias do Corinthians em Porto Alegre por 1-0, né? Bom, e tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Grêmio. Teve os confrontos da Copa do Brasil, foi 0-0, o Corinthians passou nos pênaltis. Teve o jogo do primeiro turno, 2-2, que o Garro salvou no final, né, da derrota. E a última vez que se enfrentaram na Arena do Grêmio, Brasileirão no ano passado, o Corinthians venceu 1-0, gol do Romero. Uma vitória importantíssima para a permanência do Corinthians na Série A ano passado. Teve a expulsão do Bruno Mendes, coisa e tal. Corinthians conseguiu essa vitória épica ano passado contra o Grêmio, né? Esperamos que conquiste mais uma vitória lá, né? Uma vitória lá seria muito bom. Bom,
Vamos mostrar agora a tabela classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos à última rodada, 38ª rodada do Brasileirão. O Corinthians que se encontra no maravilhoso 7º lugar, né? Claro que a gente ia preferir estar em primeiro, né? Mas devido às circunstâncias, mais de 20 rodadas na zona de rebaixamento. Isso mesmo, mais do que um turno inteiro na zona de rebaixamento. Se lembrarmos disso, por exemplo, esse 7º lugar tá ótimo. Tá ótimo. Meu Deus do céu, que arrancada que o Corinthians deu no final, hein, gente? Bom, nessa última rodada, todos os jogos vão ser no domingo, às 4 horas, certo? O chato é que eu vou querer acompanhar mais de um jogo ao mesmo tempo, né? Vou querer acompanhar um jogo do Corinthians, obviamente. Eu vou querer ver o confronto dos Atléticos aqui, deixa eu ver o que mais. Botafogo e São Paulo, vou querer ver também, né? Vou querer acompanhar. Botafogo, não decepcione, Botafogo. O Brasil está com você, Botafogo. Exceto flamenguistas. Pelo amor de Deus, Botafogo. O empate com o São Paulo tá bom. Vocês são campeões brasileiros. Chega de Palmeiras. Chega, chega. Chega dessa desgraça, campeão. Chega, né? Enfim, e tá aqui os jogos da última rodada. A briga pra não cair tá aí, né? São 4 times que lutam pra não cair. Vai acabar caindo. O Criciúma já tá rebaixado, enfim. Eu, sinceramente, entre esses times que estão brigando, Atlético Mineiro, Fluminense, o Atlético Paranaense e o Bragantino, qualquer um que cair eu vou dar risada. Qualquer um. Mas, sinceramente, eu acho que eu vou dar mais risada se o Atlético Mineiro cair. Porque, cara, os caras são vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil. Se cair pra Série B, velho... Meu Deus do céu, com todo investimento, com o time que tem, cara, eu ia dar muita risada. Mas, enfim, se eu fosse apostar, eu acho que quem cai é o Atlético Paranaense. Eu acho que quem cai é o Atlético Paranaense. Mas vamos ver, né? Vamos ver quem cai aí. Mas, dane-se, né? O Corinthians não tem mais nada a ver com isso. Dane-se. Podem se lascar à vontade aí na última rodada. Não temos mais nada a ver com vocês. Enfim. Bom, o Corinthians, que atualmente é o 7º colocado, né? E já tá matematicamente classificado para Libertadores, né? O Cruzeiro, que é o 9º, não pode mais nos ultrapassar, né? E assim, galera, qual é a luta do Corinthians para a última rodada? Se manter em 7º lugar. É a luta, certo? Porque o Bahia é o único que pode ultrapassar o Corinthians. Se o Bahia vencer e o Corinthians perder, aí o Bahia passa o Corinthians, né? Porque aí o Bahia vai ter mais vitórias. Teria 15 a 14 e aí passaria o Corinthians, porque eles terminariam empatados com 53 pontos cada um. E pelo número de vitórias, o Bahia passa a gente, né? Porque se o Corinthians tivesse, 15 vitórias aí, 15 vitórias, aí pelo saldo de gols o Bahia não alcançaria o Corinthians não. Mas enfim, né? E assim, a importância de terminar em 7º, galera, é a premiação. Essa é a importância. Eu vou até mostrar aqui, ó. Eu tô no site do UOL e tá aqui, ó, a premiação por posição ao final do Brasileirão. Por exemplo, o campeão recebe 48 milhões, o vice 45 e por aí vai, né? O 7º colocado, posição que tá o Corinthians, recebe 33,7 milhões. Já o 8º recebe 31,3. Então podemos dizer que 2,4 milhões estão em jogo. Basicamente é isso. O Corinthians luta para garantir esses 2 milhões a mais aí, né? 33 é melhor que 31, né? Claro. Então, essa é a luta do Corinthians para a última rodada. Ficar em 7º, ter uma premiação um pouco maior, e é isso, né? E é só do 1º ao 16º que recebe dinheiro da posição final, né? Os rebaixados não recebem nada, enfim. Bom, então é isso, vamos lutar por esses 33 milhões, né? Por esses 2,4 a mais e o empate basta. Se o Corinthians empatar, já era. Claro, se vencer, também garante o 7º lugar. E mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera, é o seguinte. Eu quero evidenciar, mais uma vez, essa super arrancada do Corinthians na reta final do Brasileirão, porque eu acho que essa arrancada foi um dos maiores plot twists da história do Campeonato Brasileiro. Pois é, uma reviravolta inesperada. Talvez tão grande quanto foi aquela arrancada do Fluminense em 2009. Faltando poucas rodadas para acabar, o Fluminense estava com 99% de chance de cair
e nas últimas rodadas arrancou ali, o Fluminense escapou na última rodada, enfim. Mas vamos mostrar aqui, ó, um comparativo, por exemplo, eu tô no site do Ogol, vamos pegar a rodada 30, pois é, por que a rodada 30? Foi nessa rodada que o Corinthians goleou o Atlético Paranaense 5-2 e começou essa arrancada, essa sequência de vitórias, certo? Quando o Corinthians ganha esse jogo por 5-2, olha onde estava na tabela. Rodada 30, a gente estava em 18º lugar. 32 pontos empatados com o Vitória. E olhem onde estavam, olha aqui, ó. Olhem onde estavam Bahia e Cruzeiro. Só olhem onde estavam Bahia e Cruzeiro, cara. O Bahia tava 14 pontos à frente do Corinthians, gente. Vocês têm noção disso? Quando começa essa arrancada, essa sequência de vitórias, a gente tava na zona de rebaixamento e o Bahia 14 pontos à nossa frente, velho. Aí, 7 rodadas depois, 7 rodadas. Vencemos o Bahia, 3-0 na rodada 37. Olha a diferença. Olha isso, ó. Do 18º lugar para 7º e matematicamente classificado para Libertadores. Isso em 7 rodadas, gente. 7 rodadas. Sabe? Na rodada 30, apesar da vitória, eu tava aflito ainda. Não saía da zona de rebaixamento, coisa e tal, tá difícil. Se passou 7 rodadas e a gente tá na pré-Libertadores. Cara, é um bagulho assim tão surreal. Sabe, me lembra uma arrancada que o Corinthians deu, eu não acompanhei, porque eu comecei a acompanhar o Corinthians só em 2005, né? Com aquele time do Tevez, do Neymar, enfim. Mas eu vi sobre isso, eu pesquisei sobre isso. O Corinthians deu uma super arrancada parecida com essa no Paulista 2001. Pois é, Paulista 2001. Naquele campeonato tinha 16 times, né? Na primeira fase era turno único, todo mundo contra todo mundo, 15 jogos, né? Para cada 15 rodadas, e os 4 melhores passavam para a semifinal e os 2 piores caíam para a Série A2. Eu acho que é isso. Aí eram 15 rodadas a primeira fase, correto? 15 rodadas. Na 7ª rodada, o Corinthians estava em penúltimo lugar. Penúltimo, em 7 rodadas. Penúltimo lugar. Depois disso, arrancou 7 vitórias seguidas, 7. Terminou a primeira fase em terceiro, foi para a semifinal, pegou o Santos, eliminou o Santos com um gol do Ricardinho nos acréscimos, um gol épico do Corinthians. Na decisão, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e conseguiu o título paulista, cara. Em 2001, uma super arrancada do Corinthians, de penúltimo colocado ali, classificado para a semifinal e campeão, mano. Olha, essa arrancada é muito parecida, cara. Muito parecida mesmo com aquela arrancada de 2001. E vamos lembrar uma arrancada recente também, 2020, no Paulistão. Quem se lembra aí a época da pandemia? Passamos 4 meses aflitos ali, porque não tinha jogo, e o Corinthians estava na beira da zona de rebaixamento para a Série A2. E restavam 2 jogos, contra Palmeiras e Oeste, né? E vocês lembram o que aconteceu? O Corinthians tinha chances remotas de classificação, precisava vencer os seus 2 jogos e o Guarani perder os seus 2 jogos. E aconteceu justamente isso. O Corinthians venceu o Palmeiras e o Oeste e o Guarani perdeu os seus últimos 2 jogos. Aí o Corinthians nas quartas vence o Bragantino, na semifinal vence o Mirassol e na final acaba perdendo pro Palmeiras. Mas foi uma arrancada assim impressionante. Tava na beira do rebaixamento ali, do nada foi pra final. Então o Corinthians é um especialista em arrancadas, cara. É um especialista mesmo. E graças a essa arrancada, olhem quem é o líder em assistências. Rodrigo Garro, 10 assistências. Mano, esse cara tem que estar na seleção do Brasileirão. Tem que estar, velho. Não sei se é o melhor jogador, talvez seja o Luiz Henrique. Não, mas olha aqui, ó. Classificações dos jogadores. Olha a maior nota. É o Rodrigo Garro, velho. O cara tem que estar na seleção do Brasileirão. E se for eleito o melhor jogador, não vai ser injustiça. O cara jogou demais esse Brasileirão, o Rodrigo Garro. E vamos ver a artilharia aqui, ó. Olha só o artilheiro quem é. Yuri Alberto, 14 gols ao lado do Alejandro e do Vitória. Vamos ver se o Yuri Alberto marca contra o Grêmio pra ver se termina de artilheiro aí. Tem o Estevão também, que tá perto, 13 gols. Esses 3 vão ter uma batalha particular aí na última rodada pra ver quem termina com a artilharia, né? Vamos ver se o Yuri Alberto consegue, né? Enfim, e galera, que arrancada do Corinthians, que arrancada sensacional.
E esse jogo contra o Grêmio, assim, se o Corinthians conseguir 9 vitórias seguidas, olha, que isso, cara. É possível. Olha, eu vejo os jogos do Grêmio, o time mal treinado, cara. O time mal treinado. Se o Corinthians jogar sério esse jogo, tem grandes chances de vencer. E vencer bem. Vencer bem. O Grêmio é um time que marca muito mal, força pra atacar. Claro, pode nos vencer se o Corinthians jogar mal. Mas, cara, se o Corinthians jogar concentrado e como vem jogando recentemente, velho, a chance de vitória é muito grande. É muito grande nesse jogo, né? Enfim, e eu acredito sim que o Corinthians vai lá pro Sul e pode trazer uma vitória pra casa. Seria a 9ª vitória seguida. Aí acaba essa temporada, enfim, né, gente? Bom, vamos dar meu palpite aqui pra esse jogo? Cara, eu tô a fim de palpitar 1 a 0, porque sempre termina 1 a 0, mas como eu sempre erro os palpites, eu não vou postar 1 a 0. Eu não vou postar, vamos apostar outro aqui. Eu vou apostar um placar doido aqui. Um placar doido. 3 a 1 Corinthians. E eu sei que eu vou errar, tá? Eu já sei, porque eu sempre erro. Mas é isso. 3 a 1 Corinthians, 3 a 1. Mas no fundo eu tô achando que vai ser 1 a 0. Mas enfim, eu vou apostar 3 a 1 Corinthians, tá? 3 a 1 meu palpite. 2 gols do Yuri Alberto e 1 do Memphis Depay. Beleza? 3 a 1 Corinthians é meu palpite, beleza? Então é isso aí, galera. É isso aí. Comente nos comentários os palpites de vocês, tá? O meu é 3 a 1 Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto e 1 gol do Memphis, beleza? E vamos lá, vamos ver se a gente se despede nesse campeonato com uma vitória. Um empate, pelo menos, garante o 7º lugar. Enfim, mas vamos lá pro Sul tentar mais uma vitória e se Deus quiser vamos conseguir, né? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!